só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, o seu programa de reflexão bíblica com pastor Francisco Kisanga. Angola, meu país, saudações. Está escrito nas páginas sagradas que o conflito começou. Vamos orar. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, honra e glória ao teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelos cuidados que o Senhor tem tido conosco. Obrigado, Pai amado, por mais uma oportunidade que nos dás de levarmos, Senhor, a tua voz através da Rádio Adventos. Perdoa o pecado do teu povo. Envie, Senhor, a cada rádio ouvinte e a mim, como transmissor da tua palavra, o teu Santo Espírito. No nome de Jesus. Amém. Lembramos o nosso caro colega e rádio ouvinte que estamos a abordar o grande conflito e os últimos governos do mundo. Já falamos do primeiro governo, Babilônia, do segundo governo, Medo-Persa, do terceiro, a Grécia. E estamos no quarto e último governo mundial, Roma. Nesse último governo mundial, ocorrem vários acontecimentos, cobertos aqui, na tua, na minha, na nossa Rádio Adventos. Hoje, vamos falar de Cristo como marco da contagem dos tempos. Prezado rádio ouvinte, o nascimento de Jesus Cristo marcou a grande mudança na história universal, dividindo a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, a contagem dos anos era regressiva. Depois de Cristo, a contagem dos anos é progressiva. Dado importante, na contagem dos anos, Cristo é o centro. Antes do nascimento de Cristo e depois do nascimento de Cristo, o centro é Cristo Jesus. Imperadores anteriores a Cristo, imperadores posteriores a Cristo. O centro é Cristo Jesus. Reis anteriores a Cristo e reis posteriores a Cristo, o centro é Cristo Jesus. Em João 15, verso 5, Cristo diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Prezado colega e rádio ouvinte, as pessoas do passado, para organizar suas vidas e medir o tempo, desenvolveram diferentes calendários. Por exemplo, os chineses desenvolveram seu calendário entre 2697 a.C. e 2597 a.C., tendo cada ano 354 dias. Para os muçulmanos, o primeiro ano do calendário islâmico data de 16 de julho de 622 d.C. E tal como no calendário chinês, o ano no calendário islâmico tem 354 dias. Nota importante: tanto chineses como muçulmanos, o centro de tudo devia ser Cristo Jesus, e não Buda, nem Alá. Não somente porque datam sua vida e existência a partir de Cristo como centro, mas sobretudo sendo Jesus Cristo o Salvador da humanidade, chineses e muçulmanos
deviam ter Cristo Jesus como o centro de tudo. Atos capítulo 4, verso 12, diz: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Um outro calendário importante na história foi o dos romanos. Os romanos trazem na história o calendário cristão e solar, baseado em Cristo e no movimento da Terra em torno do Sol, tendo o ano 365 dias e 6 horas. Este calendário foi instituído pelo Papa Gregório XIII em 1582 depois de Cristo. Atualmente seguimos este calendário gregoriano e assim estamos no ano 2023. Será que, partindo do nascimento de Cristo, hoje estamos realmente no ano 2023? Claro que não, pois os historiadores são unânimes de que Cristo deve ter nascido entre os anos 5 ou 4 antes de Cristo. Além do calendário gregoriano, existe outro calendário, não menos importante, o calendário judaico. Este calendário é lunisolar, isto é, baseado nos ciclos da lua e do sol. Os anos, neste calendário, têm 12 a 13 meses. Em setembro de 2023, iniciou-se o ano 5784 do calendário judaico. O calendário judaico foi criado aproximadamente em 1447 a.C. e é usado em Israel até hoje. De acordo com Daniel Dweck, cientista social e judeu e diretor do Instituto Brasil-Israel, o ano 5783 é a data em que os judeus assumem como sendo a idade do mundo, significando que o mundo foi criado há 5.783 anos. Confira esta idade em www.g1globo.com. Como os judeus chegam a esta conclusão? Para eles, o ponto de partida é a criação de Adão e Eva, que, de acordo com a religião judaica, Adão e Eva teriam sido criados no ano 3760 a.C. Para o cálculo do ano judaico, basta acrescentar 3760 ao ano do calendário cristão. Por exemplo, calendário judaico, ano 3760. Calendário cristão, 2023. Idade do mundo, 5.783 anos. Dados importantes sobre o calendário judaico. Dias da semana. Yom Rishon, domingo. Yom Sheni, segunda-feira. Yom Shlishi, terça-feira. Yom Revi, quarta-feira. Yom Hamishi, quinta-feira. Yom Shishi, sexta-feira. Shabbat, sábado. O Shabbat e os outros dias da semana começam ao pôr do sol ao outro pôr do sol. Levítico 23, verso 32. Lemos: sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Quando Jesus nasceu, que postura assumiu em relação ao dia da adoração e do culto? Sábado ou domingo? Shabbat ou Yom Rishon? Lucas 4, verso 16, temos a resposta a esta pergunta. Lemos Lucas 4, verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado,
entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Prezado rádio ouvinte, qual era o costume de Jesus? O costume de Jesus era ir ao culto na sinagoga no dia de Shabat, no dia de sábado. Lucas 4, verso 31 diz: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Qual era o dia de adoração e culto para a Virgem Maria e outras mulheres? Lucas, capítulo 23, versos 54 a 56. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado, descansaram segundo o mandamento. Percebe-se que a Virgem Maria e outras Marias observavam o sábado do sétimo dia. Coloca-se aqui, caro rádio ouvinte, uma outra pergunta importante. Qual era o dia de culto e de adoração para o apóstolo Paulo? Atos, capítulo 17, versos 1 e 2. Lemos: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Paulo tinha como costume ir à igreja, adorar a Deus no Santo Sábado. Em um país estranho, longe das sinagogas, no ar livre, Paulo guardou o sábado. Quer dizer que Paulo não somente guardava o sábado indo à igreja, como também o fez em outros lugares. Por exemplo, no ar livre. Atos 16, versos 11 a 13. Lemos: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Prezado rádio ouvinte, o que aconteceu quando o calendário marcava 45 anos após a cruz? 45 anos após a morte do Salvador, cristãos, entre os quais gentios e prosélitos, guardaram o sábado do Senhor. Atos 13, verso 42 a 44. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Verso 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Em Atos 18, verso 4, encontramos: E todos os sábados,
discorria na sinagoga persuadindo tanto judeus como gregos. Durante a permanência de Paulo em Coríntios, quantos sábados Paulo guardou? Atos 18, verso 11 diz: e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Sendo que 1 ano tem 52 sábados, meio ano tem 26 sábados, Paulo guardou em Coríntios 78 sábados. Prezado rádio ouvinte, a Bíblia diz que este é o tempo favorável para a salvação. Segundo a Coríntios 6, verso 2, a Bíblia também diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Eclesiastes 3, verso 2. Esta manhã estava a fazer uma investigação sobre a numeração dos bilhetes de identidade de cidadão nacional. Indaguei sobre o ponto de partida da numeração dos bilhetes de identidade. Se eu sou o cidadão nacional número 26.658, quem são os cidadãos dos números do BI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A minha pesquisa revelou que os 2 primeiros cidadãos são bilhete de identidade número 1, Antônio Agostinho Neto, o primeiro presidente da República de Angola. Bilhete de identidade número 2, Adriano Joaquim Capangue, secretário do presidente Antônio Agostinho Neto. Interessou-me bastante a história do secretário do presidente Neto, o doutor Adriano Joaquim Capangue. Esta manhã, liguei para um dos seus filhos, que me confirmou que realmente o cidadão nacional número 2 do nosso país foi seu pai, Adriano Capangue. Adriano Capangue, cidadão nacional número 2, a seguir o doutor Antônio Agostinho Neto, depois de ouvir que Jesus é o Salvador e guardou o sábado do 7º dia da semana, e que o apóstolo Paulo e os cristãos do primeiro século guardaram o sábado, Adriano Capangue aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal e batizou-se na Igreja Adventista do 7º dia. E durante muito tempo, Adriano Capangue serviu a Cristo como pastor adventista do 7º dia até a data da sua morte. Hoje, o ex-secretário do fundador da nação repousa no Senhor. Seus filhos seguem o legado do pai. São apaixonados de Jesus. Guardam o sábado. Um dos filhos do cidadão número 2 deste país é um exímio músico e pastor adventista do 7º dia. Outro filho se encontra na mesma escola onde o pai havia cursado teologia, o NASP São Paulo, Brasil, cursando também teologia e brevemente servirá como pastor adventista do 7º dia. O terceiro filho do cidadão número 2 deste país, Adriano Capangue, desempenha funções na liderança juvenil na Missão Norte de Angola e também se prepara para cursar teologia e ser pastor adventista do 7º dia, tal como foi o pai. Prezado amigo, não importando sua classe social, não importando sua classe econômica, não importando sua classe política ou acadêmica, olhe para o número do seu bilhete de identidade e calcule e descobrirás quanto menor for o número do BI,
menor é o tempo para viver. E quanto maior for o tempo de validade do BI, mais próximo se está da morte. E quando o BI não tem mais tempo para ser renovado, e o prazo de validade for vitalício, começa a contagem regressiva para a morte. Enquanto em vida, nada melhor do que abraçar a Jesus como nosso Salvador pessoal. Que Deus te abençoe nesta decisão de abraçar Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Vamos orar. Querido nosso Deus, o Senhor não está na história. O Senhor controla os eventos históricos. Muitos falam de Jesus apenas como um Jesus histórico, mas Jesus é o centro de tudo. Jesus é a salvação para cada um de nós, para toda a humanidade. Tanto aqueles que vieram à existência antes de Cristo e todos aqueles que vieram à existência depois de Cristo. Em nenhum outro nome há salvação, somente em Jesus Cristo. Por isso, Senhor, obrigado por ter enviado teu Filho amado Jesus para nos salvar. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus. Perdoa, querido Pai, o pecado do teu povo, e que todas as pessoas abracem a Jesus como Salvador pessoal. O teu Santo Espírito aperfeiçoa a nossa oração e recebamos de ti tudo quanto o Senhor deseja que recebamos, no nome de Jesus. Amém. Decisão preciso ter, a luz ou escuridão, vida ou morte escolher. Em Cristo é preto ou branco, o tempo é agora. Decidir a quem escolher. Cristo é nova vida, Cristo é vida infinita. O tempo é agora, nova chance de vida. Decidir agora ser de Cristo ou não. Esta vida tem um dono, Cristo Jesus. Nova vida Ele tem pra nós. Uma vida depravada eu não mais quero ter. Aceito ser de Cristo. Na cruz Ele me aceitou. Sem reservas me entrego, de corpo e alma me ofereço. Só a Ele confiar, minha vida em suas mãos. O tempo é agora,
só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, o seu programa de reflexão bíblica. Está escrito